Esse homem pega um punhado de cocô, cheira e então passa na cara. Faz muito tempo que eles não comem, mas o cocô ainda está quentinho. O animal deve estar por perto. Então, eles espalham o cocô pelo corpo para cobrir o cheiro humano. Essa é uma caça tribal de mais de 20 mil anos atrás. Os caçadores se alinham e aguardam a oportunidade. De repente, 3 formigas rastejam na mão do homem e, sem olhar, ele apenas come. Que delicioso! Nesse momento, o rebanho de iaques está na beira do penhasco e, ao comando do líder, todos correm na direção dos animais. Eles atiram suas lanças e bloqueiam o caminho. O rebanho, assustado, corre e se vira e cai na beira do penhasco. Como resultado, a maioria deles morre, mas de repente, um iaque adulto reage e começa a lutar contra os humanos. O filho do líder é atacado e, por falta de experiência em combate, ele é levado pelo animal. O pai joga a lança com força, mas não adianta nada, e o filho é jogado do penhasco. Todos correm para ver. O menino ainda está pendurado na parede, mas a sorte dura pouco e a pedra se quebra. Ele cai pesadamente em uma rocha na parede. Olhando para seu filho, o pai fica desesperado e tenta descer para ajudar, mas é parado pela tribo. Ele era o líder e o único que sabia o caminho de volta para casa. A tribo precisa dele. Depois, todos descem até o fundo do penhasco e começam a coleta. O pai se deita na beira do precipício e tenta acordar o filho, mas o menino não responde. Triste, o pai faz uma lápide para seu filho e então vão embora. Tempo depois, um urubu tenta comer o menino. Ele finalmente acorda e vê que está preso no penhasco. Sua perna esquerda está quebrada. Esse realmente é um verdadeiro momento de desespero. Ele grita por ajuda, mas apenas escuta o seu próprio eco. O menino decide tentar descer, mas de repente ele pisa em falso e perde o equilíbrio. A situação é ainda mais perigosa agora. Nesse momento, o clima muda e uma forte chuva começa. Além do frio, ele já está cansado de se segurar, mas quando olha para baixo, vê que o fundo do penhasco virou um rio e, sem aguentar mais, ele apenas se joga na água. O menino acorda novamente e a enchente já acabou. Com sorte, ele sobreviveu até agora, mas enfrentando o vasto deserto, o perigo está apenas começando. Com sede, ele bebe a água barrenta, depois tira seu sapato. O pé ferido está muito inchado. Ele suporta a dor. Com a ajuda de uma pedra, coloca o osso no lugar e depois faz uma tala. Ele caminha de volta para o penhasco e quando chega no topo, vê a sua lápide. O menino se desespera. E agora? Como ele vai encontrar o caminho de casa? Mas a situação só piora. Os lobos estão próximos. Assustado, ele tenta fugir rapidamente mancando, mas os lobos não desistem e seguem o menino. Ele sobe em uma árvore, mas um lobo segura sua perna. Então ele usa uma adaga e se solta do animal. Os lobos continuam ali até a noite, mas vão embora lentamente. No dia seguinte, apenas o lobo ferido foi deixado para trás. O menino se aproxima lentamente, mas quando levanta sua lança para matá-lo, ele escuta o lobo uivando de dor. O menino tem coração mole e agora quer ajudar o bichinho. Então ele pega uma corda e amarra a boca do lobo. Esse lobo não vai sobreviver, mas o menino quer salvá-lo. Para não ser mordido, ele pega uma corda e amarra a boca do lobo. Em seguida, leva o bichinho para outro lugar. O menino limpa as feridas no rio e, à noite, encontra uma caverna para ficar. No dia seguinte, ele procura algumas ervas na natureza e, depois de preparar, coloca na sua perna machucada. Nesse momento, o lobo tira a corda da boca e, apesar do medo, o menino se aproxima com uma tigela de água. Mas o lobo continua hostil. Ele diz que quer ajudar e o lobo finalmente se acalma e aceita a água. Como ambos estão feridos, será difícil sobreviver sem poder caçar. Depois de um longo tempo, o menino só encontra algumas larvas para comer e também coloca um pouco para o lobo, que come sem hesitar. No dia seguinte, o menino encontra um coelho ferido e com uma pedra pega o bichinho. Depois, ele prepara uma fogueira. O lobo está faminto e lentamente tenta roubar a carne de coelho, mas o menino é rápido e ainda come a carne crua, para o lobo entender quem é que manda. Depois
Depois de um tempo, ele finalmente consegue fogo e à noite come o coelho assado. O lobo faminto fica com cara de triste ao lado. Então o menino apenas joga um pedaço de osso. Af, tadinho do lobo. Depois de muitos dias, os ferimentos do menino se recuperaram e como está ficando cada vez mais frio, ele precisa encontrar sua tribo antes que a neve caia. É hora de dizer adeus. O menino tenta se livrar do lobo, mas ele não quer sair. Sem qualquer escolha, o menino apenas segue seu caminho, mas não importa onde ele vá, o lobo começa a seguir. Ele grita pro bichinho voltar para casa, mas o lobo se recusa. Então ele sai correndo, mas é seguido. O menino joga até uma vara, mas ele não esperava que o lobo fosse correr na sua direção com um pedaço de pau na boca. Esse lobo considera o menino como seu amigo. Depois disso, eles caminham juntos e encontram alguns javalis. O lobo faz o bicho correr até o menino, mas como ele não tem experiência com caça, o menino falha e o lobo fica pasmo. Mas aos poucos, eles começam a se entender e pegam um coelho com sucesso. Mas o menino é muito mesquinho e não quer dividir a carne, continua dando só os ossos para o lobo. Mas naquela noite, enquanto dormia, o lobo se deita ao lado do menino para se aquecerem. De manhã, o cheiro do lobo é tão ruim que o menino leva ele para tomar um banho. O lobo vê os peixes na água e em um instante pega um deles. A partir de então, o menino começa a chamá-lo de lobo alfa, mas o que é bom dura pouco. O inverno chega e a neve cobre todo o vale. A dupla caça outro javali e dessa vez eles têm sucesso. À noite, eles saboreiam uma carne deliciosa, mas de repente, um grupo de lobos aparece. O líder, com um rosto sombrio, se aproxima lentamente. Com medo, o menino se prepara, mas nesse momento, Alfa vai até o lobo e depois de uma conversa, o grupo vai embora. Vendo isso, o menino entende que Alfa não é dele e apenas diz para ele voltar para sua família. O lobo parece entender e com um olhar triste, ele se vai. No dia seguinte, o menino sozinho caminha à procura da sua tribo. Ele decide pegar um atalho, mas a nevasca de 20 mil anos atrás é extremamente forte. Ele caminha com dificuldade e de repente o gelo se quebra. O menino cai na água e é instantaneamente arrastado pela correnteza. Agora, ele não pode escapar. Esse menino é louco, ele quer ir pra casa, então pegou um atalho pela geleira, mas de repente o gelo se quebra. O menino cai na água e é levado pela correnteza. Ele luta com todas as forças e nesse momento crítico, um lobo aparece. É o Alfa. Ele bate no chão ansiosamente, mas o gelo é muito duro e só quebra um pouco. Felizmente, o menino pega a adaga, bate na parte rachada e consegue abrir um buraco. O lobo morde sua manga e o puxa para cima. O menino está encharcado, congelado e tremendo na neve. Rapidamente, ele tenta acender uma fogueira, enquanto o Alfa só observa. Ele tira as roupas molhadas e abraça forte o lobo para se manterem aquecidos. Depois de um tempo, embora o menino tenha sobrevivido, ele pegou um severo resfriado e Alfa o ajuda por todo o caminho. De repente, eles veem uma tenda e um velho logo à frente. Infelizmente, o velho morreu congelado e o menino apenas pega o arco e a flecha na tenda. Nesse dia, a nevasca fica violenta. Em pânico, eles se escondem em uma caverna de gelo, mas como todos sabem, nas cavernas sempre tem uma fera selvagem. Uma pantera negra aparece e corre direto para o menino. Para protegê-lo, Alfa luta contra o gatinho gigante, mas é mordido e esmagado. Rapidamente, o menino pega o arco e, sem hesitar, mata a pantera com uma flechada. A batalha acaba, mas Alfa está muito machucado e, depois de ver seu amigo seguro, não aguenta mais e cai. Eles se encontraram por acaso, mas já viveram muita coisa juntos. O menino cuida do seu amigo ferido e, depois de descansar, eles continuam a viagem, lutando para avançar no vento e na neve. A nevasca está ficando cada vez mais forte e está difícil continuar. Alguns dias depois, Alfa, que estava ferido, não aguenta mais e cai. O menino vai até ele. Alfa está morrendo e ele não quer perdê-lo. O menino abraça seu parceiro. Ele não vai desistir dele e com suas últimas forças continuou o caminho. Depois de um tempo sobre as montanhas, ele não tem ideia se Alfa está vivo ainda, mas decidiu que vão viver ou morrer juntos. E com sua força de vontade, ele finalmente encontra sua tribo. O menino aparece com um lobo em seus braços. Todos ficam chocados. Nem o pai pode acreditar, mas tudo era real. Antes dele desmaiar, com sua última
força, pede ao pai para salvar o lobo. Logo, o menino acorda, e quando olha para o lado, Alpha estava lá, mas ainda parecia muito fraco. Nesse momento, os médicos descobrem que Alpha estava prestes a ter filhotinhos. Então o menino entendeu que mesmo ela sabendo que estava grávida, não abriu mão de proteger e salvar a sua vida. Isso tocou o coração de todos na tribo, e Alpha foi reconhecida pelos humanos. Ela se tornou parte da família, e seus filhotes viveram felizes nessa terra. Anos depois, os lobinhos cresceram, e agora caçam com os humanos, confiando e lutando lado a lado. Uai, seu app de vídeos curtos.